esse é o osso fêmur, então esse é o osso fêmur de um bovino, esse aqui é de equino, esse aqui é de um cão, tá? Eu vou primeiro explicar os acidentes ósseos e estruturas, e depois vou passar as diferenças entre as espécies. Então, como o osso fêmur ele é um osso longo, como eu falei para vocês, eles têm duas extremidades. As extremidades chamam de epífise, tá? E a gente chama de epífise proximal, que está mais próximo do corpo do animal, e epífise distal, que está mais longe do corpo do animal. E aqui a gente chama de corpo ou diáfise. Tá? Então, agora eu vou passar os acidentes ósseos que a gente tem e as faces desse osso. Então, aqui a gente tem as faces. Como é que eu sei? Toda a região da cabeça, como eu já falei para vocês, ela vai ficar no corpo na parte medial. Então, essa aqui é a face medial do fêmur. Essa aqui é a face lateral do fêmur. Essa aqui é a face cranial, onde eu tenho a patela deslizando aqui, cranial, e aqui virando eu tenho a parte caudal. Então, esse fêmur, ele é um osso, um fêmur direito, ok? Vou virar assim que fica mais fácil para passar os acidentes ósseos para vocês. Eu tenho, então, acidentes ósseos do fêmur, cabeça do fêmur, tá? E colo da cabeça do fêmur. E aqui nessa pontinha eu tenho a fóvea da cabeça do fêmur. Essa fóvea da cabeça do fêmur é onde sai ligamento que vai ligar lá na fossa do acetábulo, tá? O que eu tenho nessa? Essa região vai articular com o acetábulo. Essa estrutura bem desenvolvida aqui e essa pequenininha, como eu falei para vocês, a gente tem trocânter. Então no fêmur a gente chama de trocânter. Trocânter maior e esse aqui trocânter menor. Por que é importante vocês saberem? Trocânter maior é onde ele vai estar inserido toda a musculatura do glúteo. Então, aquela face glútea que vocês viram lá no osso do coxal é onde está o músculo glúteo e ele vai se inserir aqui. Então, por isso que ele tem a extensão da perna. Então, trocânter maior e trocânter menor do fêmur. E essa estrutura, esse buraco aqui que a gente tem nesse trocânter maior, a gente chama ela de fossa trocantérica, tá? Fossa trocantérica. No corpo, a gente não tem nenhuma estrutura, no caso do bovino. E agora eu vou passar as estruturas da epífise distal. Então, aqui é onde desliza a patela. Então, no fêmur, é bem importante vocês identificarem que essa estrutura aqui a gente chama de tróclea e essa estrutura aqui a gente chama de côndilo. Os côndilos, que eu já passei para vocês já viram em outro osso, aqui também tem côndilo. Então, esse aqui é o côndilo medial, porque está na região medial, e esse é o côndilo lateral. Se eu tenho côndilo, eu tenho epicôndilo. Epicôndilo medial, epicôndilo lateral. E já observando aqui, a gente tem uma fossa, fossa intercondilar. Por que fossa intercondilar? Porque está entre os côndilos. E essa aqui, fossa supracondilar, porque está em cima, tá? Acima dos côndilos. Voltando, então, esses côndilos, ela desliza lá no côndilo da tíbia. Essa estrutura aqui, ela serve simplesmente para a patela deslizar. Então, aqui o que vocês tinham que saber, porque o joelho é uma das articulações que vocês mais têm problema na parte clínica. Então, essa estrutura óssea, isso aqui é tudo tróclea. Isso aqui são as cristas da tróclea, crista medial da tróclea, crista lateral da tróclea, e aqui a gente tem o sulco troclear ou sulco patelar, ok? Diferenças anatômicas entre os animais. Cão, gato, bovino e suíno, eles são exatamente iguais ao que eu falei para vocês aqui, tá? O que nós temos de diferente? Equino. O que o equino tem de diferente? Ele tem 3 trocânter. Trocânter maior, trocânter menor e ele tem esse terceiro trocânter aqui, que só os equinos e os coelhos que têm essa diferença anatômica, ok? O restante é tudo igual.